paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Está começando mais um episódio de Libras, Sinais de Vida. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema de louvores. E nós vamos aprender sobre o louvor obedecer. Lembra que nos episódios passados nós conversamos sobre alguns louvores que foi passado no seminário de grupo de louvor? Então, hoje nós vamos dar essa continuidade. Mas antes de abrirmos a câmera, antes de apresentar a nossa convidada, já vou pedir para você fazer aqueles 3C: curte, comenta, compartilhe, não deixe de compartilhar esse conteúdo. Tenho certeza que vai ajudar muitos intérpretes e também aqueles até que não são intérpretes, mas que gostam de entender um pouco mais sobre o louvor. Tenho certeza que vai te ajudar no momento que você estiver entoando o louvor a Deus. Você vai começar a pensar melhor na letra que está sendo cantada. Então vamos abrir a nossa câmera. Vanessa, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Priscila, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo. Prazer estar aqui. Que bênção, glória a Deus. O prazer é nosso tê-la aqui conosco. E aí nós vamos hoje falar sobre o louvor obedecer, né? Os irmãos sempre perguntam: Priscila, tem uma parte do louvor ali, umas palavras em hebraico, e a gente faz o quê, né? Acho que é o ponto principal desse louvor. Esse louvor parece simples, mas quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber que ele tem algumas questões aí que a gente precisa trabalhar mesmo nesse louvor. Perfeito. E é um louvor maravilhoso, né? Esse louvor é da minha época, Priscila. Assim, não querendo... Da minha época de adolescente, que foi quase, né? Tem pouco tempo. Então é nostalgia pura cantar esse louvor. É um louvor maravilhoso. O Senhor, né, opera durante, né, o período que a gente canta esse louvor. Então vai ser uma bênção também trabalhar ele aqui hoje. Ai, glória a Deus. E realmente faz recordar, né? Apesar de eu ter vindo para a igreja jovem, mas é um período que marcou, né? Esse tempo, e agora a gente está retornando aí com esses louvores, é maravilhoso. E um desafio para nós, né? Porque tem que lembrar dos louvores e agora a gente trazer em Libras. Em Libras. É um desafio maior ainda. Mas antes da gente começar, quero só ler alguns comentários. E a gente tem visto que os irmãos têm pedido alguns louvores, nós estamos anotando. Com o tempo nós vamos passando aqui para os irmãos. Os irmãos também mandam no Instagram, né? Priscila, amada, Vanessa, ajuda a gente, como que a gente faz isso, é gratificante. Então, só para deixar aqui registrado, nós estamos vendo, estamos estudando e no decorrer do programa nós vamos trazendo esses louvores aqui. Mas os irmãos também sempre comentam, falando, né, é maravilhoso esse programa. Tem uma irmã que é do Paraná, que ela sempre assiste, a nossa irmã Ana. Tem também o José, né, ele fala que é uma bênção as aulas. Isso para a gente é gratificante, ver esse feedback de que os irmãos estão gostando, que os irmãos estão compreendendo. Então, não deixe de comentar, até porque o sistema do YouTube vai entender que esse programa é relevante e vai também aparecer para outros estarem assistindo. Então, sem muita delonga, vamos começar com o louvor, né? Vamos lá? A letra do louvor começa. A primeira coisa que nós estávamos conversando para preparar o programa é que tem a incorporação, tem duas partes, né, Vanessa? Porque o louvor começa com um diálogo referente a um público e outro diálogo referente a outro público, né? Esse louvor, a gente pode dizer que ele é uma declaração do servo, né? Uma declaração pública e uma declaração particular. Então, é do servo que se declara como servo para as pessoas e que se declara como servo para o Senhor, né? Como o servo obediente, tanto que é o tema do louvor, obedecer. Então, essa incorporação é importante para a gente marcar quando que está falando, quando esse diálogo é com o Senhor e quando que não é um diálogo, quando ele está mesmo testemunhando da sua vida de servo, né? Então, essa incorporação, por isso que a gente precisa parar para analisar o louvor. Então, ele começa a obedecer, né, servir a Deus, saber seu plano para mim é o meu viver. E aí, a gente sempre comenta aqui, né? Eu não sei, talvez pode ter alguém assistindo pela primeira vez, então a gente vai repetir. Sim. Né, os irmãos que assistem sempre, né? Nunca é demais também falar de novo. A gente precisa ter cuidado para não fazer o português sinalizado. E nesse louvor, a gente começa, nessa parte a gente começa de trás para frente, porque o que é o meu viver, né? Exatamente. É saber o seu plano para mim,
servir a Deus é obedecer. Então, a gente já começa trazendo... Eu falo assim, que na hora que a gente para estudar, a gente tem sempre que estar estudando os louvores, porque quando a gente pensa rápido, eu mesma, quando interpretei a primeira vez, eu já fui direto no obedecer. Eu também. Obedecer é instintivo, né? É a primeira palavra que veio do É a primeira louvor, palavra. e é o primeiro sinal que a gente já faz, no automático. Aí depois você volta, aí você vai... Não, peraí, não é por aqui que começa. Então, o meu viver. O que é o meu viver? Não é só a minha vida, não é só isso. É como que eu vivo. A minha vida é como? Como que é? Então, a minha vida é como? É obedecendo ao Senhor. Né? É servindo a Deus. Exatamente. Eu colocaria também até o praticar tem, Sim, né? também. A minha vida, eu pratico o quê? O que é uma ação, né? Não deixa de ser uma ação. Para se eu não lembrei disso não de praticar. Então, igual eu falei, viver, eu como que eu vou viver? Ou eu como que eu vou agir, né? E traz essa questão da ação também. E aí, que é o obedecer. E aí, só que lembrando, igual a Vanessa trouxe, quando eu estou falando aqui, essa primeira parte, eu estou falando para o público, eu testemunhando. Só que quando fala assim, saber os teus planos para mim. Então, eu estou ainda falando para o público, mas eu quero saber dos teus projetos. Né? Tem sinal assim, que tem gente que só usa assim, né? Projeto, tem gente que só usa assim. Então, os teus projetos para mim, mas ainda assim direcionando para o público, porque depois que vem o diálogo com o Senhor. E eu até vi uma intérprete fazendo, eu achei muito bonito, que aí ela trouxe, né, como segredo, abrindo o segredo, né? Então, esse plano é abrindo o segredo, né? Estou revelando e eu vou obedecer. Maravilhoso, glória a Deus. Uma dica. Exatamente, a dica. E saber o seu plano para mim é o meu viver. As lutas vêm, ajoelhado vou orar. E em seu tempo a resposta ele me dá. Então, continua sendo uma declaração. Então, Vanessa já trouxe. Saber o seu plano é esse projeto que é revelado, eu sei. Eu vou viver, eu vou obedecer isso aqui, mas como que eu vou fazer isso? Aí eu vou ajoelhar, eu vou orar. Primeira ação do ajoelhar, né? Que nem a Vanessa já explicou, da troca. A gente ajoelha, a gente ora, aí as lutas, elas vêm, mas, no tempo dele, né? No tempo dele, ele vai agir, ele vai responder também, né? Até a questão do tempo, né? O tempo do Senhor a gente pode falar no tempo certo, porque qual que é o tempo do Senhor? Qual é o tempo? É o tempo certo. Eu não sei. Eu posso até colocar, não, eu vou ter paciência, eu vou esperar, porque no tempo certo Ele vai me abençoar, Ele vai me responder. Glória a Deus, que maravilha. E aí vem, Senhor, tu morreste, levaste meu fardo em tua cruz, que é agora sim, que é o momento que a gente se direciona, né? Que a gente direciona para o Senhor. Glória a Deus. E aí ele fala assim, Senhor, tu morreste, levaste o meu fardo em tua cruz. Espera só um instante que eu vou pegar a letra aqui, porque eu e minha memória somos duas coisas. E aí... aqui. E agora tu levaste o meu fardo em tua cruz e agora tu vives em mim. Duas coisas. Primeiro, uma confissão para o Senhor, de que tudo aquilo que nós fizemos é Ele que carrega. E aí depois o louvor também vem uma glorificação. A ti toda a glória, já ando na luz do meu Jesus. Então, aí é o reconhecimento do servo. É o servo que aceita o Senhor Jesus, ele é grato, né, pela morte do Senhor na cruz. Então, a gente olha para o Senhor, eu sei, eu acredito, né, que o Senhor morreu por mim. E aí levar o fardo. Né? O que é levar o fardo? Aí, mais uma vez, a gente fala do cuidado de não fazer o português finalizado, né? O que é o nosso fardo? É o nosso pecado. Mas o louvor não está citando a palavra pecado. Eu posso fazer pecado? Então, aí é que está a interpretação, né, Priscila? Por isso que a gente não segue palavra, sinal, palavra, sinal. Então, é a interpretação do louvor. Então, qual é o nosso fardo? É o nosso pecado. Então, na morte, a gente faz até assim, o pecado ele levou. E aí você traz, né, aquela, ufa,
né? Ele levou meu fardo. E aí agora ele pode viver em mim. E aí o que é Jesus em nós? É o Espírito Santo, né? Glória a Deus. E a ti toda a glória, né? E aí Eu vou só glorificar, só glorificar. Né? Glória, louvor, aleluia. E muitas vezes os irmãos, eles perguntam, falam assim, já ando na luz, né? E por muitas vezes já vi intérprete fazendo andar, já vi, Isso. às vezes acontece, né? Tá começando e falou em andar, a pessoa tá andando. Mas o andar na luz é a presença dele, né? E podemos trazer direcional. Eu gosto muito desse sinal de andar assim, que é um caminho reto apontando para o Senhor e na revelação. Na revelação. Pode até fazer, Priscila, como a gente já fez o Espírito Santo, né? Tu vives em mim, a gente pode até fazer o Espírito Santo guiando. Sim. Porque andar na luz é andar na direção do Espírito Santo. Por quê? É Ele que está nos conduzindo, aí o louvor fala, e um dia tua face verei. Então nós vamos ver a face do Senhor aonde? Na eternidade. E é Ele que está nos conduzindo para lá. Até a gente chegar lá e ver o Senhor face a face. Glória a Jesus. E aí vem agora a segunda estrofe. Eu nada tenho, Senhor, que possa te oferecer. Eu gosto muito quando fala algo que é meu e percebe-se que o diálogo ainda continua entre eu e o Senhor. Continua. O diálogo não mudou. Mas eu gosto muito quando vem esse diálogo de eu mostrar o que eu tenho, mas o que eu vou oferecer. Aí vai trazer a expressão corporal e a expressão facial, porque nenhum simples gesto, nenhum simples sinal ou numa expressão, você olha para você mesmo e você olha para cima, você abre assim o coração. O que eu tenho? Eu não tenho nada, né? Eu ter um sinal que é assim, tipo, uma coisa que é sem valor, sem valor, exatamente. Né? Algo sem valor, que não é nada. Então, eu olho para mim, então, eu nada tenho, Senhor, para te oferecer. O Senhor, eu oferecer. Eu gosto muito de trazer essa expressão. Essa parte também eu diria isso, que é mais a expressão mesmo do servo, de mostrar. Porque olha o que o Senhor fez, ele continua, né? No derramar do teu sangue me deste vida. Então, a vida que nós temos foi o Senhor que deu. Então, o que nós vamos dar? Nós vamos oferecer o quê para o Senhor? Né? Então, essa estrofe traz mesmo essa expressão desse sentimento de demonstrar a gratidão do Senhor. E aí vem no finalzinho, né? Talvez, né, a frase que muitos intérpretes podem né? E agora, o que eu faço, né? Que é o Adonai, o Elohim e o El Shaddai. Né, que é o nosso ponto forte aqui desse episódio. Porque quando nós estávamos estudando, até para o seminário do grupo de louvor, e aí ficou essa parte, nós vimos o significado rapidamente, porque nós já estávamos atuando. E todos eles é o nome de Deus, né? Em hebraico. E aí, então, nós fizemos ali as adaptações necessárias, mas agora estudando mais profundo, né? A gente vê como a palavra ela é rica em detalhes e como o hebraico também é rico. O hebraico é riquíssimo. É muito rico e aí a gente consegue compreender melhor do que fazer somente Deus, porque o sinal de Deus, né, já por esse ele é todo poderoso, mas trazer esses detalhes, essa riqueza que o hebraico nos traz, também a gente traz isso para conhecimento do surdo e a gente vê também, meu Deus, como o nosso Deus ele é todo poderoso, que é um dos significados, né? Vamos lá, e aí fala Adonai. O que seria Adonai? Fala pra gente, Vanessa. O Adonai é Deus como mestre, né? E assim, os três têm as características de Deus, como você falou, né? No hebraico. E o interessante é que na palavra, né? A palavra traz essas colocações de Deus em vários contextos, né? Então, ele explica isso na palavra. Sim, e uma das coisas que nós vimos foi que em Isaías, quando Isaías ele falava assim, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele traz aqui esse Senhor como Adonai, como mestre, como aquele que tem toda a autoridade
mas do conhecimento mesmo que estava revelando ali Isaías o que ele iria falar, iria fazer, né? E ali até os anjos adorando ao Senhor, que é a visão que Isaías traz. Então veio o Senhor ele como mestre, como aquele que ensina, como aquele que instrui todas as coisas. É o Senhor que... Então, quando a gente sinaliza Adonai, então a gente pode ter um sinal de mestre, né? Que é um mestre assim, passando, né? Mestre. Mas também ele é o que ensina, é o que revela, é o que mostra, né? Então, a gente pode fazer essas escolhas também, né? Exatamente. Até, Priscila, fazendo um parênteses, se a gente for pesquisar, irmãos, a gente vai ver que até tem, né, esses sinais na internet, mas é muito mais rico você trazer a característica, trazer o significado, porque aí você vai estar colocando mais significado ali na hora da sua interpretação, né? Do que você jogar talvez um sinal que você viu e que não traz tanto um significado, né? Sim. Né, Priscila? Então é muito melhor você trazer essas características. E aqui a Priscila está citando os textos, não é para você usar os textos na hora do louvor, porque também é impossível, não dá tempo. Mas é para a gente entender esse significado. Então, olha só, quando no texto de Isaías ele se dirige ao Senhor como o Deus Adonai. E olha que interessante, no original fala bem assim, mostra a relação de submissão e obediência, que é o que o louvor traz, né? Então, o Adonai aqui, ele é um mestre e ele é aquela autoridade a qual nós somos submissa a ela. Né? Então, você vê como que é rico o original. É muito melhor do que você só jogar um sinal, que talvez o surdo nem conhece. Ou então só fazer datilologia, Pior ainda. Que aí o surdo também não conhece, a gente não conhece. Na hora a gente fica perdido mesmo, né? Mas se a gente estudar antes, o Senhor, ele nos abre a mente e nos revela, né? Da melhor forma possível. E aí, logo depois, fala Elohim. E aí, o que seria Elohim, Priscila? Vamos lá. Está tudo anotado porque eu e minha cabeça, os irmãos já me conhecem. Elohim, ele aparece logo no princípio da Bíblia, em Gênesis. Gênesis 1:1, quando fala, no princípio criou Deus. Então, Elohim traz o sentido do Deus criador. E aí, um mistério que tem no original, que essa palavra ela é em plural, mas ela é referente somente a um Deus. Mas ela está escrita no plural. E aí nós vamos ver isso depois, porque quando fala bem assim, e façamos o homem à nossa imagem, esse façamos é Elohim. Então, é o Deus criador que está presente. A Trindade, né? A Trindade presente na criação, que é o que a gente tem aprendido, né? Então, olha só que profundidade, né? Que riqueza, né? E numa frase... ainda nem terminou palavra. Ainda falta o El Shaddai. E ainda falta o El Shaddai. E aí, o El Shaddai traz o seguinte significado. Vamos lá. Deus Todo-Poderoso. Então, o El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. E aí, ele fala assim, é o Deus que supre, ou Deus suficiente, é o Deus provedor. Então, nós podemos trazer também esses adjetivos junto, né? Que aí dá para... E aí o texto referente que fala sobre o El Shaddai, que está lá em Êxodo, quando o Senhor está falando com Moisés, e ele fala bem assim, ó, eu apareci a Abraão como Deus Todo-Poderoso. Esse Deus Todo-Poderoso é o El Shaddai. Então, eu aparecia como o El Shaddai. Então, nós podemos ver que são 3 palavrinhas, são 3 palavras, mas cada palavra tem um significado. Então, nós temos o Adonai, que ele é um Deus mestre, que a gente obedece, ele que ensina, é ele que revela. Nós temos o Elohim, de que ele é o que criador do universo, é ele que criou tudo. E nós temos o El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. É ele o que provê, é ele que sustenta, é ele que dá. Então, nós podemos trazer esses adjetivos. Essas características, com certeza. Né? E aí, volta novamente depois o coro, né? Senhor, tu morreste, levaste meu fardo em tua cruz e agora tu vives em mim. Então, a gente finaliza o louvor aqui, porque a gente já passou, acredito que esteja ainda bem. Tem mais uma estrofe, Priscila. Tem mais uma estrofe ainda? Vamos falar rapidinho da última estrofe.
Vamos que é lá. obedecer, né? Obedecer, servir a Deus, saber teu plano para mim, o meu viver, que é o mesmo do início que a gente já falou. Ah, sim, é verdade. Aí ele fala: se dizes vem, eu corro aos pés do meu Senhor. Se dizes vai, vou guardado em teu amor. Então, de novo, é o servo submisso ao Senhor, né? Então, se dizes vem, se o Senhor me chamar, né? Eu tô aqui, ó, submisso. Eu tô obediente. Então, a gente pode trazer tudo que o louvor falou, porque o tema é esse, obedecer. Sim. É o servo submisso, é o servo que, literalmente, ele é um servo, ele serve. Né? Ele reconhece o Senhor como o seu Senhor. E se dizes vai, que momento que o Senhor manda a gente ir? Então, a gente pode colocar, se o Senhor mandar, eu vou evangelizar, né? Eu vou evangelizar os surdos, ouvintes. E Eis-me confiando, aqui, né? ó, Senhor, eis-me aqui, eu vou. E eu confio no teu amor, né? Eu sei que o Senhor, ó, suas mãos, ó, vão estar comigo, por onde eu for, né? Glória a Deus. Aí você me fez lembrar todo o significado dos nomes, né? Porque quando o Senhor chama Moisés, ele fala: Abraão, eu sou o Todo-Poderoso, para ele ir, né? E quando ele chama Isaías, ele pergunta: quem vai? Então, tipo assim, vem, estou te chamando, e quem é que vai? Interessante, é verdade. Interessante, Tá né? vendo? O louvor revelado, né? Ele não tem nenhum fio solto, né? Ele é todo assim, ele é um conjunto e é muito maravilhoso. Né? Olha como que é rico você sentar para estudar um louvor e talvez um louvor que a gente possa olhar e falar assim: esse louvor é fácil, né? Não tem nada Tão assim, difícil. de metáfora, né? Não é um louvor que tem metáforas e tudo, mas quando você senta para estudar, olha quanta riqueza que tem o louvor. Então, eu costumo falar isso não só para os irmãos que interpretam, mas assim, para todas as pessoas, comecem a meditar na letra do louvor, comecem a pensar no significado do louvor, que é uma bênção, a gente recebe uma bênção, né? O mesmo Espírito que revelou, ele fala aos nossos corações. Exatamente, é a mensagem cantada. E também são profecias cantadas, né? Sim, Então, quando a gente entoa o louvor, sabendo do que está sendo dito, a profecia que contém nele, que é a revelação dele, se cumpre também na nossa vida, né? Glória a Deus, que maravilha. Meus irmãos, assim nós encerramos o nosso episódio de hoje. Não esquece de deixar aqui o comentário de vocês. Se tiver alguma sugestão, dúvida de louvores, pode deixar aqui, nós estamos anotando, como nós já tínhamos falado. Estamos anotando, vamos estudar e aos poucos nós vamos passando aqui no programa. Vanessa, muito obrigada por estar conosco aqui. Eu que agradeço, Priscila, receber uma bênção e a paz do Senhor a todos os irmãos que estiveram conosco até o final. Glória a Deus, maravilha. Então, aguardo os irmãos até o próximo episódio. A paz do Senhor Jesus.